Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! Mais uma vez é uma grande alegria estar com você nesta manhã para juntos adorarmos ao nome do Senhor. E hoje vamos tratar de um tema que certamente você, direta ou indiretamente, enfrenta em seu dia a dia. Nós vamos meditar sobre os conflitos humanos, isso mesmo. Iremos entender como eles surgem, quais os tipos de conflitos humanos e as áreas das nossas vidas que somos mais bombardeados. E não somente isso, mas também vamos descobrir como é possível sair vitorioso diante de todas essas lutas e de todos estes conflitos. Tudo isso você vai entender à luz da palavra de Deus. Lembrando que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já nos alertava sobre todas estas batalhas e também sobre os conflitos para este mundo terreno, recomendando que ficássemos firmes em nosso ânimo, conforme está escrito no livro de João, capítulo 16, versículo 33, que nos diz: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Fique conosco, convide mais alguém e assista a esta mensagem. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Eu quero falar com você sobre conflitos. Conflitos, né? O que é conflito, irmão? Os conflitos, irmão, são forças opostas, são forças contrárias, pensamentos opostos, pensamentos contrários, divergências de opiniões. E por que talvez não dizer guerras? Guerras são conflitos. Como surge o conflito, irmão? O conflito não acontece porque uma pessoa acha que está certa e a outra pessoa acha que está errada. O conflito surge porque as duas pessoas ou as duas partes da sua vida acham que estão certas. Isso também, através disso, irmãos, é que surge até a figura do Estado. Você sabe por que surgiu o governo? Seja governo municipal, seja governo estadual, seja governo federal, o Estado, que a gente chama de Estado, surgiu porque é preciso alguém para controlar os conflitos. Se não fosse assim, seria guerra de todos contra todos. Todos estariam em guerra contra todos. E o que prevaleceria seria aquele mais forte, o mais esperto, o mais forte, o mais astuto. Mas hoje eu quero tratar com você, que existem vários tipos de conflitos. E é sobre isso, os conflitos que o ser humano vive, os conflitos que o ser humano enfrenta, que eu quero compartilhar com você. E o primeiro deles é o conflito psicológico. Muitas e muitas pessoas enfrentam conflitos psicológicos. Às vezes ficam indecisas, às vezes não sabem o que fazer, às vezes são dominadas por pensamentos, situações, circunstâncias e ficam em conflitos psicológicos, ficam em conflitos consigo mesmo. Isso não é novidade. O apóstolo Paulo, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 5, também passou um conflito psicológico. A Bíblia diz que ele disse: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso, fomos atribulados em todas as coisas. E ele diz: por fora combates, por dentro temores. Estava em conflito. Por fora combates, por dentro temores. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Não são poucas as pessoas que nos dias atuais vivem conflitos psicológicos. Às vezes a necessidade de ser reconhecido. Vemos programas aí, né, onde as pessoas expõem suas vidas,
seu comportamento, seu perfil, porque precisam se autoafirmar. São conflitos psicológicos que elas estão vivendo. Mas eu quero dizer para você, fique sempre na presença de Deus, esteja sempre na presença de Deus, que todos os teus medos, todas as suas angústias, todos os seus temores, como disse aqui o apóstolo Paulo, serão superados pela presença de Deus, serão vencidos pela presença de Deus, porque a Bíblia diz que Ele nos deu o espírito de coragem e de ousadia. E quando você está em Cristo, quando você está com o Senhor, quando você está conectado nele, a Bíblia diz lá no livro de 1 João, capítulo de número 5, verso de número 18, nós sabemos que o que é de Deus, o diabo não pode tocar. Nós sabemos que o que é de Deus, o maligno não toca. Então, eu quero te dizer, eu não sei como você está, se você está enfrentando algum conflito psicológico, mas esteja na presença do Senhor. Busque a presença do Senhor, clame ao Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai te dar condições e formas de você vencer esses pensamentos. Você quer ver um outro conflito que nós vivemos também, irmãos? Tem um segundo conflito. Nós vivemos também o conflito físico, né? Muitas e muitas pessoas vivem em conflito com o seu próprio corpo, com a sua própria carne, com a sua própria estrutura física. Nós sabemos que não são poucas as pessoas que às vezes não têm contentamento consigo mesmo, ou às vezes até têm contentamento, mas a carne pede para fazer uma coisa e o pensamento outra, a carne uma coisa, o espírito outra, e aquela luta. Irmãos, isso também não é novo, isso também não é novo. Então, eu quero te dizer uma coisa, você enfrenta uma luta, você enfrenta uma batalha com o seu próprio corpo. Quantas e quantas pessoas não querem comer algumas coisas, não querem consumir algumas coisas, mas são dependentes de algumas coisas. Existe um conflito, mas eu quero dizer para você que Deus é poderoso para te dar força, para você vencer esse conflito físico, esse conflito da carne. Deus é poderoso. A primeira coisa, irmãos, você tem que cuidar dos seus olhos. Você tem que cuidar dos seus olhos e obedecer a palavra. Porque talvez a maior batalha que você enfrenta na sua vida é contra você mesmo. Às vezes tem gente que levanta de manhã e tem um objetivo naquele dia. Mas de repente passou uma moça, de repente passou um amigo, fez um convite e você mudou todo o planejamento, todos os seus objetivos. A minha pergunta para você é: os seus objetivos guiam os seus olhos, ou os seus olhos que estão guiando os seus objetivos? É preciso que os seus objetivos, que os seus desejos, meu dia vai ser uma bênção, hoje o meu projeto vai acontecer, aconteça o que acontecer, vai vingar, isso vai frutificar. Às vezes a pessoa sai até com um desejo de manhã, sai até com um propósito, mas de repente passa algo, ou de repente no próprio celular, ele vê alguma coisa e muda tudo. A Bíblia está nos dizendo: se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Vigia na sua estrutura física, vence esse conflito físico, e o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser exaltado. Você quer ver um outro conflito que as pessoas vivem enfrentando? Além do conflito psicológico, além do conflito físico, existe um terceiro conflito, que é o conflito social. Relacionamentos. Às vezes as pessoas têm problemas, dificuldades, lutas, batalhas com relação aos seus relacionamentos. Você já passou por uma situação assim, mas não queria que isso acontecesse? Eu não queria que aquela pessoa pensasse isso. Olha, eu falei, mas não era para falar. Olha, eu disse isso, mas não era para dizer. Olha, eu agi assim, mas não era para agir. Conflito social. Lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo também passa por uma situação como essa. Ele diz lá no livro de Romanos 7,19, ele diz assim: porque não faço o bem que eu quero,
mas o mal que não quero, esse eu faço. O bem que eu quero eu não consigo fazer, eu não consigo ser agradável, eu não consigo abençoar as pessoas. O bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Irmãos, e as pessoas vivem em conflito, vivem em batalha, vivem em luta. Mas hoje o Senhor vai te explicar, o Senhor vai te ensinar como viver em sociedade, como viver em comunidade, de maneira abençoada, de maneira exaltada. Não pense somente em você, não se prenda ao egoísmo, não se prenda ao individualismo. Dê lugar ao amor, dê lugar ao perdão, dê lugar à misericórdia. Eu quero dizer para você, você quer mudança ao seu redor? Você quer mudança na sua vida? A mudança precisa começar por você. A mudança primeiro precisa começar na sua vida. Comece a ser mais amável, comece a ser mais uma pessoa de perdão, uma pessoa amorosa, uma pessoa misericordiosa. E você vai perceber que as coisas vão começar a mudar ao seu redor. E como disse aqui no livro de Lucas, a forma que você quer que faça contigo, que sejam misericordiosos, amorosos, atenciosos, faz você primeiro, e assim será na sua vida, e assim será na sua história, na sua casa. Mas além do conflito psicológico, mas além do conflito físico, além do conflito social, irmãos, existe um que é o pior de todos. Existe o conflito espiritual. Não são poucas as pessoas que vivem em conflito espiritual. Vivem verdadeiras batalhas espirituais, vivem enfrentando o adversário, às vezes face a face. Sabe aquela aflição, aquela angústia, aquela luta, assim, que parece que alguma coisa está acontecendo, parece que alguma coisa vai acontecer, o Espírito Santo até te incomoda, que você está sendo afligido. Você está com o Senhor, mas parece que aquela força opositora, um conflito espiritual. A Bíblia também nos registra isso no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 8. A Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele vive assim, ao derredor, tentando arrumar uma brecha, arrumar um pecado para ele entrar, arrumar um vacilo para ele poder operar. Vive ao vosso derredor, bramando como leão. Eu digo que é sempre como leão, porque o leão só tem um, que é da tribo de Judá, né? Mas ele vive ali, tentando arrumar uma brecha, apresentando os pratos, as propostas, as pessoas. Enfim, tem gente que acha que ele vem de rabo e de garfo. Não é não, irmão. A Bíblia diz que, se for necessário, ele se transforma em anjo de luz, para confundir os escolhidos do Senhor. Vem em sapatinho de algodão. Aquela proposta, aquele relacionamento, aquela situação obscura. Batalha espiritual, conflito espiritual. Mas eu quero te dizer, mantenha-se conectado em Cristo, mantenha-se conectado com o Pai, desvia do pecado, o nome do Senhor vai ser glorificado. A Bíblia diz que o que é de Deus, o maligno não pode tocar. Se distancie do pecado, se distancie do que não agrada o Senhor, das iniquidades, e você estará conectado com Cristo, protegido com Cristo, porque o pecado é coisa ruim, irmão. A Bíblia diz no livro de Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte espiritual, morte social, morte psicológica, morte física. Mas ele continua dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então eu quero te dizer, fique firme. Eu sei que talvez você está enfrentando um desses conflitos, talvez o psicológico, talvez o físico, talvez o social, talvez o espiritual, ou talvez até mais de um desses. Está enfrentando várias batalhas, pastor. É vento para todo lado, é luta para todo lado, é vento de frente, vento de trás, do lado da esquerda, da direita. Fique firme. Se você estiver conectado em Cristo, né? O inimigo vai se levantar, mas vai se levantar para cair, e o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser exaltado. Mas eu quero dizer para você como você deve enfrentar cada um desses
conflitos. Eu quero que você saia hoje sabendo como enfrentar isso, vencer isso, superar isso e se libertar disso. Às vezes é psicológico, então eu quero dizer como que você vai solucionar o seu conflito psicológico, né? A solução do seu conflito psicológico. Pastor, eu não aguento mais, eu não quero pensar nisso, mas eu estou pensando. Eu não quero desejar isso, mas eu estou desejando. Eu não quero fazer isso, mas eu estou fazendo. Eu não quero me envolver com isso, mas eu estou me envolvendo. Eu quero uma solução para os conflitos psicológicos. Colossenses 3:2. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Comece a pensar no alto. Comece a pensar na palavra, comece a se conectar na palavra, comece a se conectar em Deus, em oração, comece a buscar tudo que vem do céu, tudo que é proveniente de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Porque a Bíblia diz, irmãos, no livro de Isaías 55:8, o Senhor dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Os caminhos, assim como o céu é mais alto que a terra, o Senhor diz, assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O Senhor tem coisa grande, tem coisa diferente. O futuro você não conhece, mas Ele conhece o que tem para vir na sua vida. Os seus pensamentos precisam mudar. Comece a se conectar em Deus. Comece a se conectar no Pai. A Bíblia diz que nós temos que ser tardio ao falar, tardio ao irar. Não use a ira. No livro de Provérbios 8:13, a Bíblia diz que o temor do Senhor é odiar o mal. Se é para fazer uma situação onde vai fazer o mal, não faça. Faça o bem. A Bíblia diz odiar a soberba. Eu sou melhor, eu sou maior. Irmão, seja humilde. Seja humilde. A Bíblia diz odiar a soberba e a arrogância. Eu sempre digo que eu nunca vi ninguém falar como falam em relação ao orgulho. Em relação ao orgulho, eles dizem, eu estou com meu orgulho ferido. Seja humilde, porque nunca ninguém falou, eu estou com a minha humildade ferida. Humildade é algo muito forte, irmãos. Aborreça a arrogância, aborreça a soberba. E a Bíblia diz também aborrecer o mau caminho. Pastor, mas qual é o caminho? Jesus te fala. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. O que Jesus faria nessa situação? Por onde Ele iria? Ele iria por onde você está indo? Ele pegaria esse caminho que você está pegando? Se você conseguir responder que Jesus faria isso, você está no caminho certo. Se você está abençoando sua família, está no caminho certo. Se você está ministrando perdão, está no caminho certo. Se você está ministrando amor, está no caminho certo. Irmão, agora se você não perdoa, se você não tem misericórdia, se você não ajuda, se você não estende a mão, você está no caminho errado. Então, aborreça o mau caminho. E também diz, aborreça a boca perversa. Vai falar de alguém, irmão, pensa. O que eu vou falar vai abençoar, o que eu vou falar vai edificar aquela pessoa. Se não for edificar, não fale. É necessário que eu fale? Se não, não fale. Quer vencer psicologicamente? Pense nas coisas de cima. Agora, quero falar para você, quer vencer o conflito físico? Quer vencer o conflito físico na sua vida? Quer? Tem um segredinho para você. Mateus 26:41, que diz, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está dizendo, vigiai e orai, pois o espírito está pronto. Para vigiar e orar, para não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, eu não sei o que você está sentindo, não sei o que o corpo está desejando, não sei o que o seu corpo está querendo, não sei o que o seu físico está desejando. Talvez os olhos, o pecado, uma situação, uma adversidade, começou pelos olhos. O Senhor está dizendo para você hoje, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quer uma receitinha agora para vencer o conflito social? Nós já falamos do conflito psicológico, do físico, agora eu vou te dar uma receita para vencer o conflito social. A Bíblia diz que você deve fazer o bem, não importa a quem. Livro de Tiago 4,17 dá a receita. Ele diz, aquele pois que sabe fazer o bem
e não faz, comete pecado. Ah, mas eu não tenho nada com a vida do outro, pastor. Eu não tenho nada. Bom, irmão, você sabe que você pode estender a mão e pode ajudar. Você não está ajudando. Você sabe que basta uma orientação sua, uma palavra sua, uma atitude sua, um conselho seu. Você pode fazer. A Bíblia diz: o que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. A Bíblia também diz, irmãos, no livro de Provérbios 19, 17. Eu não sei como é que é a sua situação financeira. Eu não sei como é a sua situação do celeiro da sua casa. Mas lá no livro de Provérbios 19, 17, eu nem sei como isso é possível, mas o Senhor que colocou esse texto eu acho lindo. A Bíblia diz: ao Senhor empresta. Será que a gente poderia emprestar alguma coisa para Deus? Mas está dizendo lá, 19, 17, Provérbios: ao Senhor empresta aquele que se compadece do pobre, e ao seu tempo receberá o benefício. Quando você abençoa um irmãozinho, quando você abençoa uma irmãzinha, um pobre, a Bíblia diz que você está emprestando ao Senhor. Quer ter uma vida social, quer vencer os conflitos sociais, é melhor dar do que receber. Tem mais honra, tem mais prazer em dar do que receber. E eu quero falar por último, agora, para que você ainda vença os conflitos. Mas pastor, mas o que eu faço com meus inimigos? Eu tenho uns problemas com os inimigos aí, como é que eu vou vencer os conflitos sociais? O Senhor também te dá uma receita para os seus inimigos. Está lá no livro de Romanos 12, 20, que ele diz: se o teu inimigo tiver fome, dê algo para comer. Se ele tiver sede, dê algo para beber. A Bíblia diz que fazendo isso, você amontoará brasas vivas na cabeça dele. Vai ficar de cabeça quente, não vai entender. Mas você agora é uma nova criatura. Você vive de maneira diferente. O Espírito Santo habita em você, então não é mais você. Era um velho homem, foi sepultado, foi morto. Com o inimigo também tem solução, irmãos. É assim que faz. Perdão, libera perdão, impressione ele com o seu perdão, e Deus vai te impressionar com milagres, maravilhas e bênçãos na sua vida. E para terminar, irmãos, como que você vence o conflito espiritual? Como que você vence o conflito espiritual? E Deus te deixou uma receitinha no livro de Tiago 4, 7. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Faz a vontade de Deus, irmãos, e você está se sujeitando a Deus. Quando você faz a vontade dele, você pode resistir que o inimigo vai fugir, não tem jeito. Ele vai fugir, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Ele fugirá de vós. Então, o grande segredo para você vencer a batalha espiritual, o conflito espiritual, irmão: ore. Está em batalha, ore. Está sendo afrontado, ore. Surgiu uma oposição, ore. Clame, busque. No tempo de Deus, ele vai se levantar. E a Bíblia diz, como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Para encerrar, irmãos, eu quero concluir minha palavra. E eu quero te dizer: no mundo, como diz lá o próprio Senhor Jesus em João 16, 33, no mundo tereis aflições. Mas ele diz: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, e você vai vencer também. Então, fique firme, mesmo em meio a esse conflito, mesmo em meio a essa aflição. Não sei qual é a aflição que você está enfrentando, passando, vivendo ou envolvido, mas o Senhor diz lá no livro de Romanos 8, 18: porque para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. O que você está passando agora, essa aflição, essa batalha, essa luta, nem se pode comparar com a glória que há de ser revelada. E para terminar, eu quero te dar um segredinho. Livro de Marcos 16, 17. A Bíblia diz: use o nome de Jesus, clame pelo nome de Jesus. E ele diz lá: e estes sinais seguirão os que creem. Ele diz: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome
pegarão serpentes. Em meu nome beberão coisas mortíferas e não fará mal algum. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. O Senhor deixou para você um nome que é sobre todo nome, que todo joelho que está no céu, na terra ou debaixo da terra terá que se dobrar pela autoridade desse nome. Você está passando luta, clame ao Senhor, ore e use o nome de Jesus. Ele te deixou uma procuração em branco para que você clame. A Bíblia diz que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. E eu quero te dizer então, irmãos, para encerrar, livro de Romanos 8:37, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então pense nas coisas de cima, pense nas coisas do alto, busca o Senhor, vigia, ora, clama, recorra ao Senhor, vai fazendo bem, não importa quem, sujeite-se a Deus e a sua história vai mudar, o nome dele vai ser glorificado em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que quando nos posicionamos em oração e buscamos conhecer cada vez mais a Deus, fazendo sua vontade, aí então nos tornaremos muito mais fortes para vencer os nossos desejos carnais, vencer também os nossos pensamentos e estaremos preparados para exercer o amor e a compaixão em relação ao nosso próximo, pois não devemos enxergar as pessoas ao nosso redor como se fôssemos inimigos ou adversários, mas temos que ministrar o amor em relação a elas, pois a Bíblia nos diz no livro de Efésios 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Clame por Jesus, continue orando sem cessar e certamente você vai superar todos os seus conflitos, sejam eles pessoais, sociais ou espirituais. Deus vai te dar vitória. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes quero te convidar a conferir nossa agenda para esta semana. Cultos na sede. Domingo, Santa Ceia com o pastor Rosival Molina às 19h30. Segunda, culto de libertação. Terça, culto de oração. Quarta, reunião das mulheres. Sexta, culto de campanha. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30. E na terça e quinta, às 20 horas. Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Te agradecemos por todas as maravilhas e milagres que já nos tem concedido. Obrigado por Tua palavra nesta manhã, obrigado por Tua presença neste dia. Agora, neste momento especial de oração, nós clamamos a Ti por todas as pessoas e por todas as famílias que estão nos acompanhando neste momento. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.